Bom dia, nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos dar sequência à nossa aula anterior, que na realidade não foi em vídeo, né? É a aula em vídeo de número 9 do módulo 11, continuação, né, de estatística. Tá bom? Então, abram uma apostila. E esse vídeo aqui vai ser bem curto, bem curtinho mesmo. Porém, eu vou tentar ajudar vocês a resolver as atividades sem dar a resposta para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou disponível no WhatsApp para tirar todas as dúvidas que vocês forem ter nesse caminho, tá bom? Então vamos lá. Cálculo da média em tabelas de distribuição de frequência por intervalos de classe. Você já deve ter percebido que se os dados estão agrupados por intervalos de classes, não há como calcular a média pelos procedimentos até agora estudados. Vamos aprender a fazer esse cálculo. Considere as médias bimestrais em matemática dos 32 alunos de uma classe. Então, gente, vamos imaginar que nós temos 32 alunos. E a média bimestral são todas essas notas que estão aí. Questão 1. Com o auxílio de uma calculadora, encontre a média bimestral dos alunos dessa turma. O que vocês vão fazer? Né? Se quiser, podem pausar o vídeo, tá? E seguir os comandos que eu fiz aí para vocês. Vocês vão somar todas as notas e depois dividir pela quantidade total de alunos. Esse resultado será a média geral da sala toda. Tá bom? Então, para responder a 1, vocês vão somar todos os valores e dividir pela quantidade de alunos. Tá? Na questão 2, vamos trabalhar com os dados organizados em tabelas de distribuição de frequência por intervalos de classe. A. Complete a segunda coluna da tabela. O que vocês vão fazer? O que é frequência? Frequência, por exemplo, é o número de alunos que tiraram a nota dentro do intervalo. Por exemplo, entre 4 e 5 foram 3 alunos que tiraram, por exemplo. Daí eu coloco frequência 3. Entre 5 e 6 foram 8 alunos, então eu coloco 8 ali. E assim por diante. Tá bom? O ponto médio, né, que na realidade ele vai pedir na próxima questão, mas eu já vou adiantar para vocês. É a metade do intervalo, tá, gente? Por exemplo, se eu estou trabalhando com um intervalo entre 4 e 5, por exemplo, a metade entre 4 e 5 seria 4,5. Então, esse valor é o meu ponto médio. E vocês deverão fazer, né, calcular o ponto médio aí de todos os intervalos de classe. Belezinha? Então pausa o vídeo e vamos resolver. Qualquer coisa, só me perguntar pelo WhatsApp que eu dou auxílio, tá bom? Questão B. Chamamos de ponto médio de um intervalo de classe a média entre os dois extremos de cada intervalo. Por exemplo, no primeiro intervalo, o ponto médio é 4 mais 5 dividido por 2, que é igual a 4,5. Complete a terceira coluna da tabela, né? Ou seja, é aquilo que eu expliquei para vocês. São os valores entre um e o outro do intervalo de classe, tá? Eu imagino que vocês já devam ter feito, né? Já no A, essa coluna aí. Por isso eu coloquei aí feito na tabela. Na questão C é a seguinte. Agora, calcule a média com os dados da segunda e terceira coluna. Né? Ele pediu para você calcular a média. Repara que a média, dessa vez, eu não só somei. O que eu fiz? Eu peguei os valores, né? Por exemplo, se 3 pessoas estavam dentro do intervalo entre 4 e 5, eu fiz 3 vezes 4,5. Mas, se for 4 pessoas dentro do intervalo de entre 5 e 6, 4 vezes 5,5.
tá? O mesmo foi feito com os outros aqui. O que eu fiz? Eu peguei a minha frequência e multipliquei a frequência pela minha média. E fui somando com a frequência e a média da linha de baixo. E no final eu dividi por 32, que é o meu total de alunos. Belezinha? Então, aqui eu já montei para vocês a continha, só vocês resolverem. Tá bom? Questão D. Compare o resultado do item 2C com o obtido no item 2A. Nesse exercício, vocês só vão verificar se os valores, se eles são idênticos ou se eles serão próximos, né, um do outro, tá bom? Então, pausem o vídeo e tentem resolver, tá? E em seguida, já podem apertar o play. Exercício 2, número 1. Volte à tabela das estaturas de sua turma elaborada no item 2 da seção Exercício 1 e complete a tabela a seguir com os dados já coletados. Tá? Então, nós temos a tabela aqui, né, com as estaturas, a frequência e o ponto médio que nós não fizemos anteriormente, né? Passei para cá, tá? Todos os dados que nós fizemos, né, fictício, né, na realidade, essas medidas, para que possamos trabalhar aqui o ponto médio, tá bom? Então, da mesma forma que nós fizemos agora há pouco para calcular o ponto médio da tabelinha, vocês vão calcular o ponto médio também dessa tabelinha aqui, belezinha? Então, pausem o vídeo, tá? E respondam essa questão. Responda o seguinte. A. Qual é a amplitude do conjunto de dados das estaturas? O que é amplitude, gente? É eu pegar a altura mais alta, ou seja, quem era a pessoa mais alta, e tirar a diferença da estatura mais baixa de todas. Então, ou seja, é a mais alta menos a mais baixa. A resposta será a resposta da letra A. B. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? O que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, 1,59 menos 1,55. Vai dar um valor x. Se eu fizer 1,63 menos 1,59, vai dar x também? Se eu fizer 1,67 menos 1,63, vai dar x também? É isso que ele está perguntando aqui na B, tá? C. Em qual intervalo se localiza a média? Então, vocês vão calcular aí a média, né, das alturas e me dizer em qual desses intervalos essa média irá pertencer. E a mediana, né? Ou seja, vão calcular a mediana, lembra? Deixar todas as alturas em ordem crescente, calcular exatamente quem está lá no meio, entendeu? E verificar em qual intervalo ele irá se encaixar. E a D. Calcule o ponto médio de cada intervalo e complete a terceira coluna da tabela. Aqui é só para fazer a terceira coluna da tabela. E a E. Calcule a média dos dados da tabela. Só para calcular a média, lembra? Lembra como que calcula? Vocês peguem a frequência, né, e multiplica pelo ponto médio. Daí soma a frequência com ponto médio. Soma a frequência e o ponto médio e divide pela quantidade total de alunos. Então, podem pausar o vídeo e quando terminar, vocês apertam play. Questão 2. Considere os salários em reais dos 25 empregados de uma empresa, né? Então, aí está o salário, né, de todos os funcionários. A. Qual é a moda, mediana e a média desses dados? Como que eu calculo, gente? O que é moda? Moda são os números que mais se repetem da tabela. Mediana. Para calcular a mediana, vocês têm que deixar em ordem crescente e verificar qual é o valor que fica exatamente no meio. E a média, vocês irão somar todos esses valores e dividir
pelo total de empregados. Belezinha? AB. Que medida é mais representativa dos salários, a mediana ou a média? E justifique. Então aqui eu coloquei uma colinha para vocês, tá? Embora vocês estão aprendendo moda mediana e média, acho que desde o 7º ano, né? Então vocês já estão acostumados de trabalhar com isso, tá? E já colocando aqui a resposta do item B, o dado mais representativo dos salários é a mediana, pois a maioria dos salários eles estão abaixo de 3.000. Belezinha? Vamos para o próximo slide então. Questão C. Organize os dados na tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Tá? Então vocês vão pegar a tabela anterior e distribuir, né, nessa tabelinha aqui. Lembrando que a frequência é o número de pessoas que pertencem a esses intervalos. Por exemplo, se tem 3 pessoas apenas que têm o salário entre 1.000 e 2.000, a minha frequência será 3. O ponto médio vai ser a metade da faixa salarial de cada intervalo. Então, por exemplo, no primeiro item aí, né, que começou com R$1.000 até 2.000. O ponto médio desses dois valores será 1.500. Então, no ponto médio, eu colocaria 1.500 aí, tá? E deverão fazer a mesma coisa com as outras faixas salariais aí, tá bom? Pausam o vídeo e tentam resolver. Questão D. Calcule o ponto médio de cada intervalo de classe e complete a terceira coluna da tabela. Eu imagino que vocês já devam ter feito. E. Qual é a amplitude desse conjunto de dados? Lembrando, o que é amplitude? É eu pegar o salário mais alto e tirar a diferença do salário mais baixo. F. Todos os intervalos são fechados? Gente, o que é intervalo fechado? É, por exemplo, eu comecei de 1.500 e terminei em 2.500. Isso é intervalo fechado. Eu tive um começo e tive um fim, por exemplo, tá? Daí respondam aí. G. Qual é a amplitude de cada classe dos intervalos fechados, tá? O que é amplitude, gente? É vocês pegarem o maior valor da classe e tirar a diferença do menor valor, tá? Usando o mesmo exemplo anteriormente. Se o menor valor fosse 1.500, se o intervalo fosse entre 1.500 e 2.500, eu vou tirar a diferença, ou seja, 2.500 menos 1.500. Isso seria a minha amplitude de um intervalo, né, no caso. H. Sara acabou de ser contratada como funcionária dessa empresa com um salário de R$5.000. Em qual intervalo entraria esse salário? Quais medidas centrais sofrerão alterações com essa contratação? Aqui, já respondendo algumas questões, né, na hora que perguntou, todos os intervalos são fechados? Gente, não, tá? Porque o último intervalo, ele diz acima de 8.000. Então, por exemplo, poderia ser 10.000, 15.000, 20.000, 1 milhão, entendeu? Se ele diz acima de 8.000, então ele não é um intervalo fechado. Ele se trata de um intervalo aberto, tá bom? Aproveitando e respondendo a G, já também. A amplitude de classe dos intervalos fechados, ele é de 1.000, né? Por exemplo, se o intervalo é de 1.000 a 2.000, por exemplo, se eu fizer 2.000 menos 1.000, é 1.000. Ou seja, essa vai ser a minha amplitude. E respondendo a H, né, o salário de 5.000, ele está no intervalo entre 5.000 e 6.000, né? Ambas as medidas, elas vão sofrer alterações. Conforme for acrescentando pessoas, mais pessoas nos meus dados, gente, podem alterar muita coisa,
tá? Por exemplo, a mediana ela passa a ser 2.460, né? Que é a média entre 2.420 e 2.500. E a média ela vai passar a ser aproximadamente 3.251. Então, quanto mais pessoas eu for acrescentando ou até retirando da minha tabela, alguns dados eles serão modificados, tá? Por exemplo, como a mediana, a média, elas serão alteradas, tá bom? Pessoal, esse vídeo ficou super curtinho, tá? Porém, nós temos 2 aulas ainda, ok? O que eu quero que vocês façam? Eu dei bastante dever de casa, tá? Aproveitem essas 2 aulas que nós temos, tá? Vocês têm mais que 1h30 para fazer. Então, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá, do dever. E o mesmo deverá ser feito para entregar na segunda-feira, mostrando para mim no privado pelo WhatsApp, tá bom? Lembre-se que eu estou avaliando, gente, as notas de vocês dessa maneira, né? Pela participação e pelo empenho de vocês. Então, é de extrema importância que vocês façam e me mandem no privado pelo WhatsApp. Belezinha? Então, fica com Deus e qualquer coisa, eu estou aqui de plantão no WhatsApp para auxiliar vocês. Abraços a todos e até logo.